Sr. Dr. Levi, muito boa tarde, aqui para a Rádio Tropicana. É um prazer tê-lo aqui nas nossas antenas para esta pequena entrevista e também algum esclarecimento. Sr. Dr. Levi, muito boa tarde. Boa tarde, caros ouvintes. Exato. Sr. Dr. Levi, eu vou ler aqui uma declaração que fez na última sessão da plenária, da última sessão parlamentar. Uma declaração que tem estado a suscitar alguma polémica. Vou então ler aqui a afirmação do Dr. Levi. O ADI tem um compromisso com esse povo e com o país. E nada, nem ninguém abalará a nossa firme e determinada convicção de assumir e cumprir esse compromisso, nem que para isso venha custar a vida de algum de nós. Sr. Dr. Levi, passo a citar aqui as suas declarações. Como é que comenta esta declaração que está a causar alguma polémica no país? Bom, antes de mais, eu agradeço a vossa rádio de virem até mim para poder explicar essas minhas palavras que foram usadas na última reunião plenária que nós tivemos, quando fiz a declaração política. Já respondi na RDP África a mesma frase, porque fizeram uma campanha contra mim, contra o ADI na RDP África, mas tive a oportunidade de esclarecer isso. E também aproveito para dizer que no próprio dia que eu proferi essas mesmas palavras, eu digo na própria reunião plenária, o deputado do MLSTP, José Manuel Noronha, usou da palavra a reprimir-me por isto, e na altura, mesmo lá na plenária, eu tive que ir outra vez para o púlpito explicar o que eu quis dizer com isso. E ele próprio percebeu e concordou e ajudou a cabeça, disse ok, se for isso, ok, não há problemas. Mas eu aproveito, porque não, já agora, dizer a todo o povo de São Tomé e Príncipe, e as pessoas que estão me escutando, que o ADI e eu próprio não sou, como querem aqui veicular, uma pessoa de guerra, uma pessoa violenta, uma pessoa de sangue, que vai haver banho de sangue, não é nada disso. O que nós quisemos dizer com essa frase, o que eu quis dizer com esta frase, é que a nossa convicção e a nossa determinação de lutar por este povo e por este país, nada nem ninguém abalará essa mesma convicção. Nem que para isso tenhamos que dar a nossa própria vida. Pronto, eu posso reconhecer que de facto fui infeliz quando usei a expressão custar a vida de alguns, mas quis dizer custar a vida de alguns de nós, não é a população, não é o povo, não é porque nós vamos matar o povo, não é nada disso. O que quer dizer que eu estou disposto a dar a minha vida por este povo, por este país. E quando eu digo isto, não estou a brincar. Não estou a dizer isto de uma forma demagógica. Eu sou santomense, os meus pais são santomenses, os meus avós são santomenses, e eu sou dessas pessoas que acho que não sou mais, mas também não sou menos santomense que ninguém. Eu volto a dizer, não sou mais, também não sou menos que ninguém. Eu sou santomense como todos nós somos santomenses. E é preciso que algumas pessoas nesse país entendam que isso não é uma herança dos seus pais e dos seus avós, e querem fazer disso uma herança. E eu não vou aceitar, como muita gente não vai aceitar. Por isso, o que eu quis dizer com esta frase é que eu estou disposto a dar a minha vida por Santo Tomé e para o meu povo. E isso eu voltaria a dizer em qualquer lado, em qualquer altura. Mas pronto, como nós estamos numa altura da campanha eleitoral, ou pré-campanha, então estão a usar essa frase a dizer que o ADI é um partido violento, é um partido de guerra, um partido que quer banho de sangue. Não é nada disso, e não tem problema em pedir desculpa ao povo santomense por ter usado da forma como utilizei, mas o que eu quis dizer é que vamos sempre defender o nosso povo e o nosso país.
Exatamente, Sr. Dr. Levi. Passo a citar uma outra declaração, mas esta já foi antes das eleições, preferida por Sua Excelência o Presidente da República, que diz que São Tomé e Príncipe, o país São Tomé e Príncipe, está sentado num barril de pólvora pronto a explodir. E essas declarações, na altura em que elas foram proferidas, não causaram nenhum celeuma nem polémica, enquanto que as suas declarações agora provocam uma grande polémica. Como é que vê estas duas situações? Eu volto a dizer, como nós estamos a aproximar numa altura da campanha e está toda a gente não, mas os nossos opositores estão com muito medo do ADI e medo do resultado que poderá advir dessas mesmas eleições, quando a urna se abrir para o povo mandar, como foi dito. Então aproveitam de facto estas situações para tentar ludibriar o povo, enganar o povo. O senhor Presidente na altura não era Presidente quando preferia essas declarações, mas quando o fez não houve essa agitação toda por causa disso. Mas eu quero dizer que o que ele disse é passível de interpretações, é da mesma forma como aquilo que eu disse também é passível de interpretação. No fundo, eu interpretei que aquilo que quis dizer na altura o senhor Manuel Pinto da Costa, hoje o Presidente da República, de que o país tem tantos problemas, que a qualquer momento poderá advir uma convulsão social, uma agitação, e no fundo é isso. Mas em nenhum momento, quando ele preferiu essas palavras, ele quis falar de banho de sangue, porque toda a gente sabe, um barril de pólvora a explodir, morre pessoas podem ficar sem pernas, sem braços, etc, etc. Mas eu tenho a consciência de que quando o Dr. Manuel Pinto da Costa na altura preferiu essas expressões, ele não quis dizer que vai matar povo, que o povo vai morrer, para se dizer que ele é violento, que ele é sanguinário, não é nada disso. É uma frase que ele utilizou e cabe interpretação daquilo que ele quis dizer. E para mim o que ele quis dizer é que o país tem tantos problemas. Se os problemas não forem resolvidos, um dia poderemos ter uma convulsão social e que poderá chegar a situações que ninguém quer que chegue. No fundo, eu acho que foi isso que ele quis dizer. Está querendo dizer que é simplesmente um problema de interpretação? Para mim é uma questão de interpretação, e não só por aquilo que eu ter dito, se vir de mim, de Levi Nazaré, então cria essas confusões todas e momento político que nós vivemos. Aquilo que foi dito pelo Dr. Pinto da Costa, já não há nenhum problema. Ele pode dizer, no fundo, aqui em Santo Tomé as pessoas ainda têm muito medo, e eu quero dizer isso muito abertamente. Eu como não faço mal a ninguém, como não tenho nada a temer, porque não sou uma pessoa de mal, não pratico mal, não penso no mal, eu pratico bem, sou uma pessoa de amor, eu quero bem para o meu país, quero bem para o meu povo, quero bem para a juventude, quero bem para as crianças, para o futuro dessas crianças que nós temos aqui no país, quero o bem para os mais velhos nos seus últimos anos de vida, de tudo que eles deram por esse país. Por pensar no bem, pensar no amor ao próximo, é que eu luto da forma como eu luto, é que eu discuto da forma como eu discuto, com garra, com determinação, porque eu acredito numa causa, eu acredito no futuro de São Tomé e Príncipe. E por ser assim, as pessoas às vezes interpretam-me como ser uma pessoa mal criada, uma pessoa indisciplinada, uma pessoa... Não é nada disso. Eu não tenho medo de nada nem ninguém. É isso que eu volto a dizer, e é isso que eu disse na minha declaração, porque ninguém, para chegar onde eu cheguei, para ser quem eu sou, tenho os meus familiares, o meu pai particularmente, que determinou muito aonde eu cheguei, e alguns familiares meus, alguns amigos meus, com palavras, com aconselhamento, com Levi não desiste de lutar, quando nos momentos difíceis que eu passei, sem bolsa de estudo, sem ajuda de nenhuma instituição,
E essas pessoas é que eu devo tudo mais. Outras pessoas estão nesse país há 40 anos a governar esse país, a pôr o país como está. Eu não tenho medo dessas pessoas. Elas não são mais santomenses do que eu. Sr. Dr. Levir, uma outra pergunta. Fala-se aqui em vários círculos políticos que o ADI tem uma aliança com o novo partido, o partido do PEPS, o recém-criado partido do Dr. Rafael Branco. Como é que comenta esse rumor que circula por aí? É verdade que nós já ouvimos isso, e os militantes nossos muitas vezes perguntam-nos, telefonam a perguntar se isso corresponde à verdade. Nós já tivemos oportunidade no último Conselho Nacional do ADI de responder todas essas questões, mas eu aproveito mais uma vez utilizar as vossas antenas para dizer que isso não corresponde à verdade. Eu volto a dizer para todo o povo de São Tomé e Príncipe, o ADI não tem nenhum pacto, nenhum acordo com o Dr. Rafael Branco e com a PEPS. O ADI vai a essas eleições sozinho com o povo de São Tomé e Príncipe que queira votar no ADI. O ADI vai apresentar um projeto de governação e um programa eleitoral, e esperemos que esse projeto do ADI possa ser validado nas urnas para o ADI poder governar 4 anos e transformar esse país para melhor, não para pior. Por isso, nós acreditamos que o surgimento desses partidos, quer PEPS, quer PNUD, quer MUD, que se fala por aí, na nossa opinião, não é mais do que uma manobra para impedir uma possível maioria absoluta do ADI, de modo que todas as pessoas que estejam descontentes com o MLSTP ou com o PCD ou com o país possa ter uma outra alternativa que não seja o ADI. Por isso eu peço à população para estar muito atenta a tudo isto, porque todos eles fazem parte da Troika, porque Dr. Rafael Branco foi presidente do MLSTP, foi primeiro-ministro pelo MLSTP, é um dos fundadores do MLSTP. Ninguém está a imaginar Dr. Rafael Branco fora do MLSTP ou fora desse poder da Troika que está a governar hoje. Ele faz parte do grupo que está a governar. Ele protegeu o Dr. Gabriel Costa no Parlamento. Ele várias vezes elogiou o governo que está a governar. Logo, ele faz parte da Troika, e povo que não se engane. Eu peço à população santomense, à juventude santomense, todos os jovens de São Tomé e Príncipe, a não se deixarem enganar pelo Dr. Rafael Branco e pelo esse partido PEPS, que não passa de facto uma manobra para impedir uma maioria absoluta ao ADI. Mas já que eu falo disso, se me permitem dizer que não é só o ADI que precisa de uma maioria absoluta para governar, não é isso. Hoje em dia, da forma como está o nosso país, eu acho que uma maioria clara, o país é que precisa. São Tomé e Príncipe precisa de uma maioria absoluta. Pois que não seja o ADI, que seja o MLSTP, que seja o PCD, que seja o PEPS, que seja qualquer outro partido. Mas é bom que todo o povo de São Tomé e Príncipe entenda que o país precisa de estabilidade política, o país precisa de um governo coeso, uno, com um líder forte para tirar o país do buraco em que ele se encontra. E para isso é preciso uma maioria absoluta. Não importa de que partido seja. Eu preferia que fosse o ADI, que o povo desse o ADI, maioria absoluta. Mas o país hoje é que precisa de uma maioria absoluta, porque só com maioria absoluta é que nós podemos mudar esse país. Quer dizer que isto é uma forma de garantir a estabilidade? Não há outra forma em São Tomé e Príncipe. Porque se não derem um partido maioria absoluta nas próximas eleições, vamos continuar no mesmo. É isso que o povo tem que entender. Porque repartir os votos para todos os partidos, então o país não vai mudar, o país não vai encontrar aquele rumo que todos nós desejamos, pelo menos nos próximos tempos. E eu digo isso por quê? Porque neste momento existe uma maioria da Troika com vários partidos. Existe nesse momento uma maioria de 29 deputados com MLSTP, PCD e MDFM. E o que eu estou a perguntar ao povo é: o país está melhor? Desde que eles tomaram o poder, o país melhorou? O país está estável? O país está a desenvolver? Há luz ao fundo do túnel? Mas não. Por quê? Porque enquanto nós continuamos nesses governos de retalhos,
em que o primeiro-ministro não pode tomar uma decisão, não pode impor sobre os ministros, porque o ministro é do partido A, partido B, partido C, que tem interesses, porque está uma coisa de arroz, porque está uma coisa de projeto tal, por causa disso. E se você mexer com o meu ministro, eu derrubo no parlamento, meu ministro não sai, então os ministros sentem-se fortes e façam de tudo que eles quiserem fazer na governação, e o primeiro-ministro tem que aceitar esse ministro, senão o governo cai no parlamento. Por isso é que, eu volto a dizer, o país precisa de uma estabilidade política, o país precisa de uma maioria absoluta. Não é só o ADI, é o São Tomé e Príncipe precisa de uma maioria absoluta. Um governo tem que cumprir os seus 4 anos de legislatura e deixar que o povo é que vem sancionar esse governo desse partido que ganhar com maioria absoluta, caso ele também nada fizer. São Tomé e Príncipe precisa de fazer o que a Guiné-Bissau fez. Guiné-Bissau, com todos os problemas que teve, que nós sabemos, o povo da Guiné-Bissau foi um povo inteligente, entendeu a situação da Guiné-Bissau e disse que nós temos que mudar. E quando o povo foi às urnas, o povo deu um partido, um só partido, maioria absoluta, para governar 4 anos, estabilizar o país e tirar o país da situação em que se encontra. E a comunidade internacional bateu palmas, todo mundo bateu palmas. Esperemos que de facto o próximo governo da Guiné-Bissau possa vir ser um governo que tire a Guiné-Bissau do buraco em que se encontra. O povo já fez a sua parte. O povo disse não a problemas, o povo disse não à instabilidade, o povo disse não à anarquia, o povo disse não à corrupção, com uma maioria absoluta, e o povo vai vigiar essa mesma governação. É isso que São Tomé e Príncipe também precisa. Se nós não fizermos disso nessas eleições, eu volto a dizer, não tem problema de assumir isso, o país fica adiado para muitos anos. Por isso, eu acho que o povo tem que entender isso e o país precisa sair da situação em que nós nos encontramos. Sr. Dr. Levi Nazaré, o ADI é um grande partido, neste momento está fora de poder. Como é que caracteriza a atual situação económica, política e social que o país atravessa neste momento? Não é preciso ser secretário-geral do ADI, do maior partido em São Tomé e Príncipe, não é preciso ser secretário-geral do maior e único partido com assento parlamentar na oposição hoje, não é preciso ser deputado da Assembleia Nacional para saber que a situação política, econômica, social em São Tomé é desastrosa. Eu sou uma pessoa, considero-me uma pessoa justa, se bem que os outros é que devem nos caracterizar, mas eu considero uma pessoa justa e honesta, ao ponto de dizer que esse desastre que nós vivemos hoje, é verdade que a culpa recai sobre a Troika hoje, esse governo de Gabriel Costa de hoje, mas são situações antigas. Temos que ser honestos e dizer isso. Não é algo só desse 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, é algo que vem. Mas o povo em 2010 deu uma luz, deu um sinal, dando o ADI não uma maioria absoluta, mas uma maioria relativa considerável. O ADI sai de 7 para 26 deputados e escolheu o Dr. Patrício Trovoada para ser o primeiro-ministro, e essa equipa governativa que nós tivemos no 14º Governo Constitucional começou a fazer o seu trabalho. E começou de uma forma visível, que todo o povo de São Tomé e Príncipe viu que o Dr. Patrício Trovoada e a sua equipa estavam a governar bem e que já se podia encontrar na altura uma luz ao fundo do túnel. Okay? Mesmo que problemas vinham muito antes. Mas ele começou a trabalhar, ele fez a sua parte. Não lhe deixaram concluir o seu trabalho, derrubaram da forma como foi derrubado, porque tinham interesses que não eram interesse do povo e do país, interesses pessoais ou de grupo, derrubaram um projeto que o povo já acreditava, tanto acreditava que o povo saiu à rua de uma forma como se viu apoiar aquele governo e apoiar o Dr. Patrício Trovoada. Por isso é que eu volto a dizer que nós não podemos, por causa de uma pessoa,
impedir o avanço e o desenvolvimento de um povo e de um país. No fundo, queriam derrubar o Dr. Patrício Trovoada. A questão do ADI era Patrício Trovoada. Toda a gente na altura dizia: o problema não são vocês do ADI, o problema não é da Comissão Política do ADI, é esse vosso chefe, é esse vosso presidente, é o vosso líder. Logo, por causa de uma pessoa, estamos a pôr em causa um povo e uma nação. E temos que acabar com isso. Temos que acabar com isso porque ele é tão santomense como eu sou, como toda a gente é. Ele quer dar o seu contributo e deixe que o povo é que o julgue através da urna, depois de um mandato de 4 anos. Eu espero que, de facto, dessa vez o povo não volte a falhar e dessa vez o povo permita que ele possa governar com calma, com estabilidade, pelo menos no Parlamento, para que ele não seja outra vez derrubado porque tem uma maioria relativa. Sr. Dr. Levi Nazaré, no meio dessas dificuldades todas, nesse período de instabilidade, o Presidente da República vem reconhecer essa instabilidade e realiza um diálogo nacional. O ADI certamente demarcou-se deste diálogo. Sr. Dr. Levi Nazaré, na sua opinião, como é que vê esta aproximação do Presidente da República em criar um diálogo nacional? Eu, hoje, quando falo de certeza da Sua Excelência, Sr. Presidente da República, as pessoas prestam sempre muita atenção, porque acho que as pessoas pensam que Levi Nazaré tem algum problema com Pinto da Costa. Eu, Levi Nazaré, não tenho nenhuma razão para ter um problema pessoal com Pinto da Costa. Eu não sou da geração de Pinto da Costa, eu nunca convivi com Pinto da Costa, nunca acho que Pinto da Costa me fez algo pessoal, pelo menos que eu saiba, e eu também acho que nunca o fiz nada pessoal a ele, pelo menos que eu saiba. Agora, eu sou um homem político, ele também é um homem político. Ele pode ter mais experiência do que eu, e acredito que sim, mas eu sou um jovem político a começar a minha carreira política, e como político eu não posso temer a um outro político, a um adversário político. Por isso, eu não vejo Pinto da Costa como meu inimigo, nunca o verei, e para mim será sempre um adversário político, principalmente quando eu acho que as suas atitudes enquanto político, principalmente enquanto Presidente da República, não está a coadunar com as aspirações do povo santomense e com aspirações de um país soberano, de um Estado como o nosso. Logo, para dizer o quê? Eu ouvi, e como todo o povo ouviu, o Dr. Manuel Pinto da Costa dizer, antes de ser Presidente, que viria trabalhar com o Dr. Patrício Trovoada. Eu ouvi dizer que quem ganha deve governar, cumprir o seu mandato, que o país precisa de uma estabilidade política, e isso está escrito no seu livro que ele escreveu. Bom, eu ouvi muita coisa dito pelo Dr. Pinto da Costa na altura da campanha presidenciais. Quando ele ganha, eu já não ouvi a mesma coisa. Quando se começou com manifestações contra o governo do Dr. Patrício Trovoada, Dr. Manuel Pinto da Costa, na altura, quando houve a moção de censura, esteve em Portugal. O que eu ouvi Dr. Manuel Pinto da Costa dizer é que em democracia a moção de censura é normal. Pois eu gostaria de dizer, Dr. Manuel Pinto da Costa, que também em democracia uma manifestação legal é normal. Mas quando os jovens quiseram manifestar, houve porrada, houve borracha, houve pancadaria da polícia para com a população. Por isso, dizer uma coisa e fazer outra, eu vou estar sempre contra. Os políticos devem ser... podem não gostar de político, eu acredito que muita gente não gosta de mim como político, mas eu vou ser sempre coerente e firme. É isso que... não podemos estar a dizer uma coisa, a dizer outra, enganar a população. O Dr. Manuel Pinto da Costa também disse, na altura, quando houve muita agitação no país e muito conflito, durante essa crise toda, o Dr. Manuel Pinto da Costa disse que o país estava normal, que as instituições públicas estavam a funcionar normalmente, que os órgãos de soberania estão a funcionar normalmente, que as escolas estão abertas, as crianças vão para a escola, que os mercados estão a funcionar, que as repartições públicas, as portas estão abertas, logo que não havia crise nenhuma. Pois, nós não compreendemos como é que, naquela altura, com toda aquela agitação que o povo de facto reconhece, a comunidade internacional reconhece, o ADI, o único partido da oposição, ficou 5, 6 meses fora da casa parlamentar,
e vir-se dizer que não havia problema nenhum, que não havia crise. E porquê, isso é que nós perguntamos, porquê que naquela altura não se fez o diálogo nacional? Porquê que quando quase uma metade dos representantes do povo, da metade da população, 26 deputados, se ausenta da casa parlamentar, onde a casa do debate político por excelência deixou de existir porque não havia o debate, porque se são 4 partidos com assento parlamentar, 3 desses partidos estão juntos, pertencem a uma só força, e um é que está sozinho, e esse um que está sozinho não está no Parlamento, então o Parlamento naquele momento deixou de existir. Deixou de existir o contraditório político, deixou de existir o debate político, deixou de existir aquilo que é essencial para uma democracia e para um Parlamento. Então como é que não se faz o diálogo nacional naquela altura? Quer dizer, só meses depois, quando o ADI já voltou quase um ano para o Parlamento, quando tudo está a funcionar normalmente, é que se vem reconhecer que afinal nós temos muitos problemas e que já queremos o diálogo nacional. Eu volto a dizer, para nós esse diálogo nacional não passou de mais uma manobra dilatória para promover uma figura, uma pessoa que é o Dr. Manuel Pinto da Costa, e criar problemas ao ADI. A intenção era e apenas isso, era de facto meter toda a gente no mesmo saco, para o povo dizer que todos os partidos é que são os males desse problema. E tentou-se fazer isso no início dessa caminhada do diálogo nacional. Quando se fez essas caminhadas por distrito, tudo bem concertado, tudo bem encetado, dizer à população que o problema de Santo Tomé e Príncipe está nos partidos todos. Quer dizer, misturar o ADI com os outros partidos para dizer o problema está nos partidos. Mas, de facto, alguns partidos deram conta disso e fizeram aquele fiasco que fizeram no programa Cartas na Mesa, e todo o povo viu que, afinal, isso não passou de manobras políticas para se tirar dividendos obscuros. Por isso, nós não acreditamos nessa forma de diálogo. Para nós, diálogo não deve ser cínico, diálogo não deve ser hipócrita, diálogo deve ser aberto, sincero, com honestidade, de modo que daí possa tirar frutos para o país e para o desenvolvimento que todos nós almejamos. Sou o Dr. Levi Nazaré. Já no final da nossa entrevista, o ADI acaba de realizar o seu Conselho Nacional, já começa a arrumar a sua casa. Posso perguntá-lo que será que o ADI está preparado para as próximas eleições? Já está preparado? Tem-me feito sempre esta pergunta e mais uma vez eu respondo. Não é só agora que o ADI está a arrumar a casa. O ADI tem a casa arrumada há muito tempo. Por quê? Porque o ADI hoje é o maior partido político em Santo Tomé e Príncipe. Eu não diria só por ter 26 deputados. É verdade que pode-se buscar como referência 26 deputados, mas não só. Quem vive em Santo Tomé, quem está em Santo Tomé, quem acompanha a vida política em Santo Tomé, quem anda na rua, quem fala com as pessoas, quem ouve as pessoas, sabe que o ADI, mesmo no terreno, mesmo nas comunidades, nos distritos, em todo lado, o ADI é o maior partido político em Santo Tomé e Príncipe, mesmo em termos de militância. Hoje, é bom que isso fique claro. E os resultados aí hão de comprovar isso que eu estou a dizer. Agora, como o maior partido, com ambição natural do poder para transformar para melhor a vida das pessoas, o ADI tem que estar preparado para as eleições, porque em democracia pode haver eleições antecipadas por qualquer motivo, né? Há a possibilidade em democracia de haver eleições antecipadas. Logo, qualquer partido de ato de poder tem que estar preparado para quaisquer eleições. É verdade que quando chegar normalmente a parte da pré-campanha, há um conjunto de comportamentos, de requisitos, de trabalho específico
específicos da campanha, e esse sim, nós estamos a preparar essa nossa pré-campanha, a própria campanha, para apresentar ao país o nosso programa, o nosso manifesto eleitoral, de modo que o povo possa entender também. Eu acho que os partidos devem fazer isso. Os partidos devem apresentar, esmiuçar no máximo, abrir o seu programa para o povo se identificar com esse mesmo programa, de modo que as coisas possam mudar. Isso por quê? Porque o desenvolvimento de um país não pode ser feito só pelos políticos, não pode ser feito só para quem está à frente da direção do país. É verdade que eles são os comandantes, estão à frente, eles devem dirigir, mas é preciso que a população possa entender o programa do governo, de modo que a população possa participar também nesse mesmo programa, dar o seu contributo lá onde ele possa dar, no seu local de trabalho, no seu dia a dia, no mar para os pescadores, na terra para os agricultores e horticultores, enfim, nos gabinetes dos escritores para os funcionários públicos, nas empresas. Não podemos esquecer as empresas, porque as empresas, o setor privado é fundamental para qualquer desenvolvimento. Ninguém concebe um desenvolvimento só com um governo, com diretores ou com experts da administração pública, se não olhar para o setor empresarial e o que é que se quer da economia santomense. Por isso é que o programa do governo que nós vamos apresentar, não só apresentar por apresentar, mas é levar esse programa ao entendimento da população. Caso o povo nos dê a maioria necessária para nós governarmos, que o povo também possa fazer com que esse programa seja materializado. Todos nós temos uma obrigação e um papel a desempenhar no futuro do nosso país. Agora, é preciso que a nova geração entenda isso. O futuro não passa só pela nova geração. Eu não sou desse discurso. O futuro passa por toda a gente. As pessoas que têm mais experiências do que nós em várias áreas, as pessoas que deram muito, que ainda têm para dar, as pessoas mais velhas, mas não podemos contar com as mesmas pessoas que já demonstraram ao país que não querem que esse país desenvolva, não querem o progresso de São Tomé e Príncipe, por várias razões, porque são corruptas, porque são taxistas, isto é, só querem taxos, porque são maldosas, não querem ver outra pessoa crescer, não querem que um jovem quadro possa aparecer. Eu falo por mim, Levi é tão falado, tão odiado, porque Levi está a fazer moça a muitos políticos santomenses. É só isso, não é por nada mais. É porque Levi é uma oposição a esses políticos que estão aqui desde 1975. E eles dizem, quem é esse jovem que pensa, quem ele pensa que ele é? Eu não penso nada, eu não quero nada. Eu sou um político e quero o bem para o meu país, quero o desenvolvimento para o meu país. Eu não quero ficar no Parlamento 30, 40 anos como muita gente está lá. Eu não tenho ambições de ser a todo custo membro do governo ou ser diretor. Eu não tenho esse tipo de ambições, muito sinceramente. Eu sou advogado de profissão, eu sou um profissional liberal, decidi fazer política porque decidi que sim, mas no dia que eu decidi fazer política eu vou continuar a minha vida. Agora eu quero ter um país justo, um país que dê oportunidades a toda a gente, um país que aproveita a juventude para transformar de facto esse país e que dê sossego aos mais velhos que trabalharam uma vida toda pelo país. É esse país que eu luto. Eu sou um lutador, eu não luto por causa de taxa, por causa de ser ministro, para ser diretor, para ser embaixador, para ser presidente da República. Não são essas as minhas ambições. Eu quero deixar isso bem claro a todo o povo de São Tomé e Príncipe. Eu não tenho esse tipo de ambição. A minha ambição é viver tranquilamente no meu país, mas com um sorriso nos lábios, como quando eu vou para Cabo Verde, vejo o sorriso no lábio dos cabo-verdianos. Mesmo Cabo Verde também tem muitos problemas, muita gente pensa que Cabo Verde também não tem problema. Tem problemas, mas é um país que tu vês o desenvolvimento, vês algo acontecer. Angola tem muitos problemas sociais, eu estive em Angola, mas é um país que tu sentes um ritmo, tu sentes que algo está a mudar para melhor, algo está a acontecer. Moçambique, mesma coisa. São Tomé e Príncipe é um país que está parado. E quando mexe para trás. Quando movimenta para trás. E é isso que eu luto para mudar. Quer dizer que está querendo dizer que o país precisa de uma nova esperança?
o país precisa de uma nova esperança, mas essa nova esperança não é traduzida num partido, não é porque é um partido, não é porque é uma esperança na palavra esperança, não. O país precisa de nova atitude. O país precisa de pessoas honestas, nos lugares certos. O país precisa de pessoas que deem de si, se querem fazer política, que se querem ser administradores públicos, têm que saber que estão lá para servir o povo, o país, e não para servir-se do povo e do país. É preciso pessoas capazes, pessoas com competência, pessoas que não podem ter medo da concorrência, porque esse jovem veio muito ativo, eu tenho que queimá-lo, tenho que eliminá-lo. Eu não dou oportunidade aos jovens para ele também ter contactos, para ele poder viajar, para ele mostrar aquilo que ele sabe. Eu recrimino os quadros que estão lá fora, só porque estão lá fora, dizer que vocês estão no outro país, vocês não sabem nada disso. Nós precisamos de um Santo Tomé e Príncipe para todos, mas um Santo Tomé e Príncipe de oportunidade para todos. Um Santo Tomé e Príncipe justo. Um Santo Tomé e Príncipe com justiça social. Um Santo Tomé e Príncipe que pensa nas pessoas, no seu todo. Que pensa na comunidade, que pensa no país, que pensa no futuro para todos nós. Todos nós temos ambições pessoais e ai daquele que vive sem ambição. Mas as nossas ambições pessoais não podem sobrepor a ambição de uma coletividade, a ambição de um povo. E é para isso que Levi Nazaré luta, vai continuar a lutar, mas não só Levi Nazaré, muitos outros santomenses que estão a lutar. E para esses que lutam como eu luto, podem contar comigo, a minha força, porque não sou o único a lutar nesse país. Cada um tem a sua forma de lutar. Eu tenho essa visibilidade por ser político, por ser deputado e por ser secretário-geral do ADI, do meu partido. Mas eu tenho certeza que há muita gente a lutar nesse país que não tem a visibilidade que eu tenho. A essas pessoas eu gostaria de dizer para continuarem a luta e nunca desistir, se de facto a luta é luta pelo povo e pelo país. Sr. Dr. Levi, muito obrigado e muitas felicidades aqui para o partido ADI. Muito obrigado e felicidades para o nosso povo Santo Tomé e Príncipe e para o nosso país, porque o ADI só existe porque existe o povo de Santo Tomé e Príncipe, existe um país chamado Santo Tomé e Príncipe. Muito obrigado.